O nome do bairro Olaria é decorrente de uma produção intensa, uma produção industrial que havia na região, porque com a criação, toda essa região aqui, de Manguinhos a Olaria, originalmente era a fazenda do Engenho da Pedra, que era em Ramos, ali na ligação hoje com a atual Ilha do Fundão. Então, o engenho, para que ele pudesse trabalhar, ele necessitava de muita construção material de barro, que seriam os toinéis, e para isso tudo foram produzir, por se ter barro de boa qualidade na região, onde hoje é Olaria, ali foram construídas diversas fábricas de tijolos, diversas olarias. Então, quando da implantação do trem, em outubro, 23 de outubro de 1886, resolveu fazer uma parada, uma simples parada, não havia estação formal como hoje, para poder carregar de tijolos os trens que iam para o centro. Essa foi a função básica do termo olaria. É o único da região que não homenageia nenhum ex-fazendeiro. As olarias ficavam especificamente próximo da estação. E a primeira foi introduzida em nível industrial, foi a partir de 1821, com o senhor Francisco Borrego, que depois a família toda deu diversos nomes à rua, sendo o mais conhecido o seu neto, o Major Rego. Por volta de 1886, o progresso foi marcado pela locomotiva de ferro da Estrada de Ferro do Norte, que também tinha uma parada no bairro de Olaria e, consecutivamente, colaborou com o crescimento local da região. A estação, a definição do local da estação foi devido a haver, como eu disse, olarias ali que eles fizeram uma parada, vamos dizer que seria uma parada técnica, uma coisa só para carregar e descarregar. Não havia grande construção, não havia nada. Houve a tentativa de homenagear Pedro Ernesto, trocando o nome da estação para o nome do prefeito. Porém, o nome não foi aceito pela população e, na realidade, o que venceu foi a tradição cultural com o nome Olaria. Atualmente, o bairro de Olaria, através da estação de trem, ajuda a ligar a Baixada Fluminense com o centro da cidade, possibilitando a movimentação de milhões de pessoas por dia. Assim como a Avenida Brasil, que trouxe uma maior urbanização e até comércio, num bairro classificado como residencial. Hoje, não se faria uma estrada de ferro, um investimento que foi feito, sem um planejamento econômico, sem uma série de cálculos que hoje é necessário. E naquela época fizeram o negócio na base do grito, tanto que não tinha movimento nenhum. Agora, a Avenida Brasil veio já depois, 50 anos depois, em 1946, e trouxe todo um progresso e a expansão industrial para a região. Sendo que Olaria foi o bairro que teve menos influência de indústria. A indústria em Olaria é muito pouco. É um bairro, percentualmente, que tem maior influência residencial. O desaparecimento das olarias no bairro foi devido à escassez de madeira e à grande poluição devido às queimadas, tornando essas áreas campos abertos que futuramente foram loteados e tornando-a um bairro com mais moradias. Dentro de cada terreno desse havia uma fábrica, uma olaria, e ela não tinha propriamente uma área de descarga, e carga como hoje tradicionalmente, você encosta um caminhão para carregar o material. Não, a coisa era mais artesanal, sempre lembrando que na época era tudo puxado por carroça de boi. Não havia isso. Então, as olarias, com a falta de matéria-prima para a queima, devido a não ter mais madeira aqui, a produção de tijolos foi se afastando do centro do Rio.
indo para regiões distantes. Hoje, com mais ou menos o maior produtor que temos no entorno aqui do Rio de Janeiro é o município de São Gonçalo, que tem toda essa estrutura. Ele poluía o ar com a queima dessa madeira, derrubava o meio ambiente. Então foi algo que foi se extinguindo naturalmente e logo no começo do século XX as olarias acabaram sem função, sem nada, e dentro desses sítios que haviam surgiram os loteamentos, iam abrindo-se ruas, ou em relação ao que existe hoje, abria uma assim, a outra não, depois voltava, e aí mais adiante, nesses intervalos, foram sendo construídas outras. E nesse processo de urbanização, de aberturas de novas ruas, influentes e proprietários de terras em Olaria homenagearam alguns de seus parentes. O primeiro nome que surgiu na época, que era o mais conhecido, foi a família Rego, tá? Todos descendentes do seu Francisco Rego, chegando ao neto, o conhecidíssimo Major Rego. Agora, além da família Rego, nós tivemos também o Custódio Nunes, foi outro grande proprietário de terras, porém do lado contrário, ali junto à igreja de São Geraldo. Este ano, o bairro de Olaria está em comemoração pelo centenário de duas referências do bairro. A primeira é a Igreja Matriz de São Geraldo e a segunda, o Olaria Atlético Clube. Mas além da igreja e do clube esportivo, Olaria tinha um cinema, uma das alternativas de diversão a partir da década de 20. Na realidade, os cinemas aqui na zona da Leopoldina, no começo do século XX, houve uma expansão ferrenha dos cinemas em todos os bairros. E o primeiro cinema de Olaria não foi nem o Cine Olaria, depois passou a Santa Helena e depois voltou a se chamar Olaria. Mas foi o Cine Oriente, que era onde hoje tem uma agência de um banco. Ali foi um dos primeiros cinemas de toda a zona da Leopoldina. Mas isso tudo, cada bairro teve um cinema, porque as pessoas efetivamente enchiam o cinema, e o cinema era de quarta a domingo, todos os dias com sessão lotadas. Era uma sessão por dia. A partir da década de 80, o bairro ganhou outro ponte, o Largo das Cinco Bocas. O local tem diversas alternativas gastronômicas. A Praça Progresso, que é hoje conhecida como Cinco Bocas, porque é uma praça para onde converge quatro ruas. Então, são 5 saídas, as 5 bocas. E esse ponto foi se firmando naturalmente e, a partir de 1980, ele começou a se marcar, se organizar, se estruturar com esse comércio da área de entretenimento e gastronomia. E foi avançando, tinha alguns blocos lá, que também na época do carnaval fazia. Sempre foi um local de concentração popular. E a partir da década de 80 é que houve essa expansão, essa modernização do chamado Ponte de Olaria. O transporte rápido por ônibus, o BRT, é outra alternativa de transporte para tentar atender a todos os moradores numa realidade de bairro e cidade superpopulosa. O BRT passa por Olaria e tem uma estação próxima à linha férrea. A formação de engenhos e da divisão de sítios, principalmente por Custódio Nunes, a passagem de locomotiva de ferro e o desenvolvimento de outros meios de transporte, além do crescimento populacional, foram alguns fatores que ajudaram a transformar Olaria nesse importante bairro do subúrbio carioca.